Fala galera, bora então para a nossa aula de número 11. E nessa aula a gente vai fazer então a edição das nossas tarefas. Eu já estou com um projeto aqui aberto, do jeito que a gente parou na aula 10 ali, que foi a parte da inclusão. A gente não tem os botões aqui de edição ainda, ok? O projeto já está rodando na BrandMain. O meu VS Code já está aberto aqui também com o projeto. A gente até pode fechar tudo que está aberto, minimizar aqui, deixar o VS Code tudo fechadinho, bonitinho. Vou voltar para cá então. No nosso cronograma a gente vai ter o nosso repositório da versão final, padrão. Vou colocar o 1S aqui. Se a gente precisar, a gente recorre para cá. Vou recarregar aqui para ver se está tudo certo. Tudo certo. Então, a gente só está continuando a parte da inclusão. Aqui no lado a gente vai ter... Caramba, que bacana, né? Aula 1, 2, 3. Cara, a gente está indo para a aula 11, que é a edição de tarefa. Então, se você estiver gostando aí do curso, cara, dá aquela força pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like aí para dar aquela fortalecida no nosso conteúdo e a gente conseguir atingir o maior número de pessoas possíveis. Beleza? Vamos então para a nossa edição das nossas tarefas aqui. Na edição da tarefa, a gente vai ver que vem aqui em módulos. Vamos ter o nosso módulo de tarefas, task list. Vamos ter aqui nossa tabela, nossa parte de visualização da tabela. Primeira coisa, a gente vai então incluir um botão para fazer a chamada dessa nossa modal e já carregar os dados ali dentro para a gente fazer a edição. Para a gente não perder tempo aqui, Task List Table View, a gente já fez a mesma coisa para usuários, então eu vou lá no User List Table, User List Table View. Notem que esse processo que a gente está fazendo de copiar de um componente para o outro, assim, eu já não fico muito satisfeito com essa situação. Eu, né, Thiago, falando. O que isso me remete? Cara, isso já me remete que a gente poderia ter um componente de listagem, um data grid, alguma coisa desse tipo, para conseguir receber os botões e renderizar lá dentro, sem a gente precisar ficar fazendo tudo muito manual. Mas para título de explicação, a gente vê como que funciona esse fluxo. Eu acho que essa didática aqui está interessante. Mas já abre uma margem aí para a gente criar um componente mais reutilizável. Então aqui, a gente vai ter dois icon button, o do delete a gente coloca na parte da próxima aula, que vai ser a exclusão. Aqui a gente vai colocar esses caras aqui, dentro do nosso table cell, que é os nossos botões. Icon button vai vir lá do nosso bom e velho material, material icon barra icon button. Edit icon, mesmo esquema, só que vai vir do nosso bom e velho material icon aqui, barra edit. Lembrem que a gente coloca aqui esse icon no final. A gente não, na verdade eu gosto de colocar, né, um edit icon para a gente, quando bater o olho, já ver que é um ícone, mas também não precisaria. Pode botar aqui só ícone não, só edit, enfim. Alt Shift O, vamos indentar aqui, ok, Ctrl Shift I, joia. Aqui o usuário não, a gente vai passar uma task, perfeito, Handle Edit, bacana, é uma função que a gente vai ser chamada quando clicar no botão de edição. A gente precisa desestruturar ela aqui. Desestruturando ela aqui, o que a gente vai fazer? Handle Edit, Task List Table. Eu vou fazer aqui embaixo o nosso botão, ou melhor, a nossa função do botão de edição, Handle Edit, que vai receber a tarefa que a gente está clicando e vai passar e vai chegar aqui para mim. Aqui a gente vai fazer uma arrow function. Aqui a gente vai ter um set task. Opa, a gente ainda não tem aqui. Deixa eu me lembrar o nome desse camarada. Set task dialog. Ok, filter. Set task dialog. O que a gente vai fazer aqui? Set task dialog. Eu vou abrir essa modal. Como que eu abro? Eu passo um objeto lá para ela, do nosso estado dela. Vejam que o nosso estado dela inicializa como open false, então a gente sempre vai preservar esse comportamento de ter um objeto com open aqui no nosso estado. Isso aqui com TypeScript ficaria muito bacana também, que a gente conseguiria tipar o nosso estado, isso iria prevenir alguns erros. A gente optou aqui em utilizar o JavaScript puro para praticar ele, conhecer
a essência dele, como que funciona, mas em uso com TypeScript isso aqui também ficaria bem interessante. A gente preveniria que alguém colocasse alguma propriedade que não existisse, ou colocasse alguma coisa tipo, aqui eu vou colocar aqui, por exemplo, setTaskDialog, o cara não sabe o que está fazendo, o cara vai colocar, sei lá, um objeto com, sei lá, aberto aqui, né? Isso aqui ele iria me gritar ali, olha, cara, esse aberto não existe. A tua propriedade seria open. Mas a gente está num ambiente bem controlado aqui, um projeto pequeno, a gente consegue ter um controle bem interessante sobre isso. E também, além de ser pequeno ou não, um projeto com JavaScript puro, a gente consegue manter ele de uma maneira saudável também. Então, a gente não precisa usar sempre o TypeScript para tudo, né? O TypeScript vai nos ajudar, mas no final das contas ele vai virar JavaScript, então a gente também tem que ter esse cuidado, né? A gente não pode se confiar muito no TypeScript achando que não vai ter problemas no futuro, etc., porque no final das contas ele vai virar um JavaScript compilado. Então ele vai ajudar bastante no momento de desenvolvimento, né? Mas enfim, então vamos lá. Task list table, vou repassar esse cara para lá. Passei, vamos ver então. Tá, open true. E mais importante, vai passar a tarefa que ele está editando aqui para dentro também. A gente vai aproveitar esse embalo nesse mesmo estado e botar a tarefa lá também. Vamos voltar aqui, a gente está com esse probleminha aí que eu não sei o que é, mas a gente precisa dar uma recarregada. Se eu colocar aqui então essas aqui, ó, testando pela terceira vez, vou editar, ele abriu a modal. Joia, perfeito. Ele não colocou a descrição, porque a gente não está manipulando isso lá no dialog. Então vamos lá. No nosso dialog, então vamos fechar aqui essa parte, acho que já está ok. Contexto também. List view também, aqui também. Então vamos vir aqui no nosso dialog. Task dialog aqui na nossa barra de arquivo. Task dialog. Aqui, ó, nessa parte de initial values, a gente vai dizer que é o seguinte, cara. Ele vai dizer o seguinte. A gente vai acessar o nosso contexto. A gente tem o setTasks e o setTaskDialog. A gente vai ter aqui o nosso TaskDialog. Opa! Que é o nosso estado. Um pouco redundante aqui. Agora eu percebi. TaskDialog é o nome do nosso componente, né? E o nome do nosso contexto também é TaskDialog. A gente pode fazer o seguinte, aqui a gente poderia ir lá e renomear o TaskDialog dentro do nosso contexto, então teria que em todos os lugares alterar ele. A gente pode também usar uma abordagem que é o seguinte, eu posso nessa desestruturação aqui, o que é isso aqui, né? A gente está pegando do nosso contexto essas propriedades aqui. Quando a gente está pegando, eu consigo renomear elas, eu consigo passar esse cara aqui como TaskDialog State ou Context, enfim, como vocês queiram chamar, só para a gente realmente saber, né, que é o TaskDialog do contexto, ou estado dela, acho que fica mais bacana, né? TaskDialog State. Então, dessa maneira a gente renomeia essa propriedade para esse cara aqui e consegue utilizar ele aqui mais intuitivamente. Então, se o TaskDialog State tem uma tarefa, a gente utiliza. Se não, a gente simplesmente pega do initial state do nosso componente. Então, vamos dar uma olhada, ver como que isso aqui ficou. Então, testando pela terceira vez, ok. Vamos pegar para cá. Interessante esse cara. O que aconteceu aqui? A gente tem aqui no nosso formulário responsible, ok? Quando a gente está, vamos ver aqui, ó. Quando a gente pegou, listou a tarefa, vamos ver. Eu vou pegar aquela lá mesmo, a última lá. A gente não tem a propriedade responsible com o ID do responsável. A gente tem o responsible como um objeto composto. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode manipular esse camarada aqui para dizer que o initial values vai ser a tarefa ou initial values do próprio formulário. A gente tem duas saídas aqui. A gente pode manipular esse cara aqui e dizer que o responsible não vai ser mais o objeto e sim o responsible ID, vai atribuir aquele cara. Ou a gente poderia, quando a gente setar para o nosso dialog, deixar ela pronta. Então, fica a critério aí de cada um. Eu vou fazer aqui mesmo, a gente poderia fazer esse mesmo processo ou aqui ou lá. Deixa eu ver. Eu vou ter que fazer um if aqui, então se esse aqui cara tiver, eu vou ter que manipular ele aqui.
E como eu estou manipulando ele, ou melhor, eu estou repassando ele da nossa tabela, então vamos aqui, ó, Task List Table. Task List Table, que é o nosso container. Handle Edit. Eu estou passando task. Então eu posso dizer que task vai ser o quê? Vai ser uma cópia da tarefa, só que a propriedade responsible vai ser igual a task.responsible.underline id. Olha que legal. Então a tarefa vai chegar pronta lá para mim. Isso aqui me previne de eu ter que fazer um if lá. Então eu digo, cara, já coloca a tarefa prontinha para a gente usar lá na edição sem precisar manipular ela do outro lado. Isso aqui foi um cenário bem interessante. Feito isso, eu vou salvar aqui. Aqui ele não vai fazer nada demais, vai pegar, né, a tarefa que já está dentro do estado, ela está pronta. Se ela tiver lá, ok, é porque veio de uma edição. Se não tiver, se ela tiver undefined, enfim, é porque ela veio de uma inclusão. Vindo de uma inclusão, ela pega os valores iniciais aqui. Então vamos fazer esse teste, testando pela terceira vez. Colocou aqui o usuário responsável. Então, para verificar se não está pegando no default, Gabriela Capucci pegou aqui. João Márcio pegou aqui. João Márcio. Então, beleza. Então, na hora de fazer um save, ao invés de a gente fazer um post para o nosso back-end, o mesmo esquema lá do nosso usuário, né? A gente vai verificar aqui no nosso submit. Então, a gente tem um post aqui. Eu vou dar um F12 nele. Opa, ele caiu aqui. Vamos ver se ele vai cair lá. Temos então o nosso post. O nosso post a gente vai fazer logo abaixo um const put. Vai ser igual a task. Vamos fazer assim. E vai dar um return de API.put. No nosso base URL, que vai ser o nosso template string aqui. Vou botar o nosso base f barra mais uma interpolação aqui, que vai ser o nosso task.underline.id. Ele vai passar, esse aqui é um padrão de put que o nosso amigo está usando lá no back-end, né, o Karan. Então, vai passar aqui o id barra task barra id e no body a gente vai passar a tarefa que ele está editando de fato. Perfeito? Vamos colocar lá no objeto para ter acesso lá. Put, ok, salvei. Aqui a gente vai fazer a mesma lógica que a gente fez lá na parte de usuário. Então qual que vai ser a lógica? If values, que na verdade é a tarefa, né? Ponto, underline id, ou seja, se ela tem underline id, ela não é uma inclusão, ela já é uma alteração. Então esse cara vai cair só para a gente aqui. Nesse underline id a gente vai fazer então um await, vou pegar só o await aqui para reaproveitar. Então await taskset.put, cara, faz um put para mim. A gente vai ter, ao invés de setar esses caras aqui, a gente fez uma função lá no nosso cadastro de usuário, que é uma função bem interessante, né? Que seria o nosso const update task list, que vai ser a nossa função. Deixa eu me ver aqui, eu não me recordo se o nome seria exatamente esse. Vamos ver legalzinho como que a gente já tinha feito aqui, pera lá. Task dialog, não submit, papapá, update tasks no contexto. Me lembrei então, update tasks context, ou seja, vamos fazer um update da nossa tarefa no nosso contexto. Vamos receber a tarefa e um is new, ou seja, cara, é um objeto novo ou não. Nesse passo a gente não conseguiria nem verificar se já tem o ID ou não, porque os dois que a gente vai receber aqui vai ter o ID, né? Quando a gente criar um novo, a gente vai ter o ID que vai retornar pelo back-end. Quando a gente editar, a gente já vai ter o ID propriamente dito em tela mesmo. Então aqui, if is new, ou seja, é novo, a gente vai fazer isso aqui. Set tasks, tal, vamos colocar a tarefa aqui no final.
Update Tasks Context, a gente vai utilizar aqui. Body, papapá, quando for um novo. Update Tasks Context. Vou passar então o nosso body para a gente utilizar e adicionar na nossa listagem. Essa chamada eu posso tirar fora. Aqui, o Update Tasks Context, a gente pode passar. Ele é um novo. Sim, true. Então, esse cara é novo. Quando ele não é novo, a gente vai precisar fazer uma edição dele dentro do nosso contexto, certo? Então, para isso, a gente vai vir aqui, o Update Task Context, vamos chamar ela aqui, ó. Vamos dizer, cara, atualiza lá no back-end e chama aqui o Update Tasks Context aqui pra gente. A gente passa o nosso formulário para cá. Uma coisa que a gente não fez aqui foi uma tratativa de erro, né? Vamos verificar como que a gente tinha feito isso lá. Já vamos aproveitar aqui. Vamos copiar o nosso get com nosso snack bar. Vamos colocar aqui. Ok, beleza. Vamos recuperar então o data da response. O data vai ter um message que vai ser a mensagem de erro. Lembrei que a gente não tinha feito. Já fica para inclusão e para edição. Aí ele passa pelo mesmo código, né? A gente só importa aqui então o snack bar do nosso use snack bar. Vou identrar, Ctrl Shift I, beleza. Agora aqui, update task no contexto. Quando não for um novo, a gente vai ter que manipular esse cara, certo? Então para isso, set tasks aqui, ok. A gente vai ter um processo um pouco mais verboso aqui. Por que eu digo que seria verboso? Porque no prev tasks aqui, a gente vai ver qual que era o estado anterior dela, né, o preview desse estado. A gente vai fazer uma manipulação nele. Opa, prev tasks aqui. A manipulação vai ser o seguinte, vai ter um ponto map. Vou fazer um mapeamento de todas as tarefas que estão naquela listagem lá. E aí nessa função de map, a gente vai ter um prev task. Esse prev tasks aqui poderia ficar um pouquinho mais bonitinho aqui o nome, né? Prev task. Ok. Em cima também, então eu vou dar um F2, eu seleciono e a gente consegue renomear. Prev tasks. Ficou mais elegante aqui. Joia. Nessa parte de baixo, então, vamos se ater aqui. A gente vai setar as tarefas lá. Vou fazer um map. Então esse prev task, então esse cara é desse cara que a gente está fazendo um map aqui. Dentro dessa função. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, cara, se o prev tasks aqui, prev tasks, ponto, underline id, igual ao task, ponto, underline id, ele vai retornar a minha tarefa que eu passei por aqui, porque eu sei que nesse meu loop que eu estou fazendo nas tarefas, eu sei, cara, o id é esse. Pensa comigo, eu tenho, sei lá, 10 tarefas ali. Tô passando uma a uma. Cara, esse aqui é o que eu tô mexendo, então tu retorna o que eu passei para ti e não retorna ele mesmo. Só que se os demais, ele vai ter que retornar a própria prev task, que é o que já estava lá dentro. Ok? Então assim, essa seria uma maneira da gente atualizar o nosso contexto lá com o cara que a gente editou. A gente poderia pegar aqui, talvez desmembrar aqui, a gente tem um set task, a gente poderia ter um tasks aqui. Poderemos pegar o tasks aqui também, para manipular ele na parte de cima e tal, para ter o updated aqui. Vamos fazer nos dois modelos então. Updated tasks aqui para ficar um pouco mais organizado. Vai ser o próprio... Vai ser isso aqui, exatamente isso aqui, né? Só que um pouquinho mais organizado aqui, não é prev, aqui vai ser direto tasks. Então a gente tem... deixa eu ver... Deixa eu identar aqui o que ele está reclamando. Tasks.map. Tá, tem que fechar mais um aqui, joia. Então assim, a gente tem uma maneira um pouco mais elegante de separar ele aqui em cima para manipular. Então esse map aqui meio que padrão. É uma maneira interessante de a gente alterar um elemento dentro do nosso array. Tem outras maneiras, eu costumo utilizar essa. Olhando assim parece um pouquinho verboso, mas depois que a gente pega o jeito, fica bem simples. Então tem essa maneira para ser feita aqui. Eu vou comentar esse nosso código. Como que a gente pode comentar aqui?
aqui, beleza. A gente poderia fazer assim, ou assim fica um pouco mais elegante. Então, a gente vai dar um update de tasks para cá. Opa, vou copiar essa variável daqui para cá. Ctrl Shift I. Vamos salvar, então ele tende a funcionar. Então, a gente já está fechando a modal, ok, dando sucesso. Estamos ali atualizando no nosso contexto, ele vai alterar e vai acabar passando na parte do filtrado lá para a gente. Então, alterando pela segunda vez, vamos passar isso aqui para Alberto Roberto. Alterando pela segunda vez, o nome aqui ele acabou ficando errado. Por quê? Interessante, porque agora no nosso valor do formulário a gente tinha o responsible como um ID, e aqui ele espera que seja o responsible com o objeto. Então o que a gente pode fazer? O save no put do nosso back-end, ele também retorna o que foi salvo. Então eu vou copiar essa estrutura aqui, ó, para recuperar esse cara aqui, ó. Beleza. E aqui a gente vai passar o body em vez do values ali. Ok, então eu vou repassar para o nosso contexto o que veio do nosso back-end. Ctrl Shift R para ele salvar aqui e carregar esse cara aqui que é o nosso, testando pela segunda vez, Alberto Roberto. E agora esse Alberto Roberto vai virar Nilson Capucci. Vamos lá. Alteramos. Voltou Nilson Capucci no segunda vez alterada. Preveniu já que eu dou vários cliques, segunda vez alterado. Bacaninha então a nossa edição. A gente precisa agora alterar o título da nossa modal e colocar o campo de criação e de conclusão caso a nossa tarefa esteja finalizada. Vamos voltar para o nosso VS Code, nosso Task Dialog View, arquivo. No nosso Dialog Title, vamos fazer aquela expressão que a gente fez bem semelhante lá no cadastro de usuário. Então seria form.values.id, ou seja, temos o ID no nosso formulário, é uma edição. A gente pode pôr aqui, editar. Se não for, vai ser nova. Vamos ver. Então, ok, vou indentar aqui, Ctrl Shift I. Então, temos aqui um valor no nosso formulário que é o ID, ele vai editar, se não é nova. Tarefa, salvar. Vamos ver como que ficou. Então já está em editar tarefa aqui, deixa eu fechar. Quando for nova tarefa, para edição, é a edição da tarefa, ele fica editar. Deixa eu dar uma olhada no nosso modelo aqui, no nosso campo de criação. Vamos verificar Creation. Então, quando o nosso... Deixa eu vir aqui no Task Dialog View, na parte de baixo, abaixo do último grid item, que na verdade deve de ser o nosso select. Ok, perfeito. Aqui eu vou criar mais um grid item, só que somente se tiver o campo creation. Então vai ser um form.values.creation. Se tiver o creation, a gente vai renderizar um text field. Joia. Ele vai criar um text field para a gente pode pôr para ele um label que pode se chamar data de criação, e a gente pode chamar um value para ele aqui, que seria o nosso form.values.creation. Vamos verificar como que isso ficou na tela. Vamos fazer uma edição. Ele colocou aqui para a gente um campo com esse formato aqui de data, né? A gente já passou por isso no usuário e a gente tem ali a nossa receita de bolo para fazer a formatação dela. E também ficou fora aqui do esquadro, vamos dizer assim, né? Porque a gente não usou o grid item, a gente simplesmente colocou o text field. Então está errado, a gente precisa colocar aqui o nosso grid. Opa, ficou errado. Grid. Vamos abrir ele. Vamos fechar aqui na parte de baixo. Vamos colocar esse cara para cá. Opa, me embananei aqui um pouco. Assim. Então ele vai colocar um grid item aqui. Sem problema nenhum. Deixa eu colocar aqui uma propriedade chamada disable para identificar aqui para o usuário que esse campo ele é somente de leitura. E a gente tem uma função
na nossa árvore de arquivos aqui do lado esquerdo, no nosso common, underline common, utils, eu tenho format date, que é uma função que vai formatar a data para mim, que a gente já trocou uma ideia sobre isso na aula de edição de usuário, se eu não me engano. Não tenho muita certeza, mas a gente já fez essa função aqui um pouco mais para trás. Então a gente só vai utilizar ela lá, não faz sentido a gente se alongar muito na função ali, né? Então é format date, a gente está importando do utils format date, e aí aqui a gente passa essa data para lá. Essa data que ela precisa estar no formato de data, então a gente pode dar um new date e passar esse campo para lá. Ou salvar, vamos ver como é que vai ficar. Fechou, vamos abrir aqui. Colocou a data de criação dessa tarefa. A gente precisa colocar também a data de conclusão dela, né? A data de conclusão vai ser exatamente aquele cara, só que com esse concluded aqui. Então, beleza. Eu vou administrar aqui o capital intelectual, vamos colocar aqui logo abaixo, identar. Vou aproveitar aqui também para não ter erro de escrita, concluded. Então, onde era creation, dou um Ctrl D, achou, beleza. Data de criação, data, conclusão. Ctrl Shift para identar, bacaninha, vou salvar aqui. Ok, já apareceu para a gente. Então, uma tarefa que ela está concluída, ela aparece a data de conclusão, porque o back-end já tem essa data de conclusão dela. Essa comprar pão aqui, ó, ela não tem conclusão, então ela tem só a data de criação. Quando for um novo, o título fica nova, não aparece data de criação, porque ainda não foi criado, e assim por diante. Então, finalizamos a nossa parte de edição de tarefas, e na próxima aula, então, a gente vai fazer a exclusão dessas nossas tarefas. Valeu!